o programa Rose Ortega hoje está aqui no Provisão. Eu vou conversar com a doutora Juliana Almodim. Nós vamos falar de um assunto que muita gente já ouviu falar, que é o glaucoma, mas ainda sempre tem muitas dúvidas. E a doutora Juliana vai esclarecer aqui as nossas dúvidas. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, Rose? A gente sempre ouviu falar, né, glaucoma, mas eu acho que muita gente ainda não sabe, assim, o que é o glaucoma, o que pode causar. Então vamos começar explicando o que vem a ser o glaucoma. Certo. O glaucoma é uma doença crônica, como diabetes, como pressão alta, ou seja, uma doença que não tem cura. Uma doença que em 90% dos casos ou mais é acompanhado de um aumento da pressão intraocular. Isso causa um dano ao nervo óptico, que é o nervo que leva a nossa visão até o cérebro, e acompanhado de uma queda de visão importante. Juliana, apesar de falar que o glaucoma é uma pressão nos olhos, não é assim porque a pessoa tem pressão alta que vai ter o glaucoma, né? Não está ligado não, isso. A pressão do olho é uma coisa, a pressão do corpo é outra coisa. Existem glaucomas, inclusive, com a pressão do olho normal também. E existe, às vezes, o aumento da pressão do olho sem o glaucoma também. Mas o que ocorre em 99% dos casos é o glaucoma acompanhado da pressão aumentada dos olhos. E assim, não tem a ver com idade também, né? Porque tem, por exemplo, catarata, que são pessoas que ficam mais velhas. O glaucoma não tem uma idade, fala assim, a partir dos 40 anos, pode uma pessoa de 20, como de 30, como de 50. Sim, o glaucoma ele é mais comum a partir dos 40 anos de idade, mas existe também o glaucoma congênito, o glaucoma infantil, o glaucoma juvenil, também pode estar presente em todas as faixas etárias. Assim, e doenças específicas como diabetes, às vezes gravidez, elas assim acabam acentuando, a pessoa tem que ter já essa predisposição a ter o glaucoma e essas doenças, elas aumentam? Como que é quando a pessoa tem uma certa doença como diabetes? Existem alguns fatores de risco para o desenvolvimento do glaucoma que podem piorar. Um deles é a pressão arterial sistêmica. O diabetes, existe o caso do glaucoma neovascular, que também pode acelerar ou piorar o glaucoma. Também pode acometer pessoas acima dos 40 anos de idade, usuários de corticoide, míopes. Tem vários fatores de risco, mas algumas doenças elas podem realmente piorar a situação do glaucoma. O glaucoma a gente pode dizer que é uma doença silenciosa, ou a pessoa vai sentindo alguns sintomas que ela tem que procurar o oftalmologista, assim, tem dor, ou a visão muda muito? Sim, na maioria dos casos ela é assintomática. No glaucoma agudo, que são casos mais específicos, o paciente pode ter uma dor muito forte nos olhos, na nuca, náuseas, vômitos, começar a ver halos luminosos, mas é uma situação muito mais perigosa, na verdade, que se não tratada de uma forma adequada e no tempo correto, o paciente pode chegar à cegueira muito rapidamente. Então, assim, não é todo glaucoma que leva já à cegueira. Vamos dizer que é no estágio final, se a pessoa descuidar. Isso, exatamente. O paciente tratando e fazendo o acompanhamento correto, ele não fica cego. Tem que ser feito um tratamento adequado e um controle adequado com o oftalmologista. A gente sabe assim que a oftalmologia está muito avançada, já tem um laser também, um aparelho que dá para você tratar junto com os remédios, aqui no Provisão glaucoma. Isso, tem um aparelho, na verdade é um laser, que é uma cirurgia de glaucoma que causa uma diminuição da pressão através da diminuição da drenagem do líquido que dá pressão no nosso olho. Ô, Juliana, normalmente quando a pessoa tem glaucoma, são nos dois olhos ao mesmo tempo? Às vezes é só em um, não é no outro? Existem casos unilaterais, mas a maioria dos casos são bilaterais, os dois olhos. Os dois olhos. Fazendo essa cirurgia, a pessoa vai usar o óculos. Como que é o cuidado daí pós-cirúrgico com esse aparelho? Como que fica a visão do paciente? Óculos e laser não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele não vai mudar a refração do paciente ou o uso de óculos. Esse laser é realmente para diminuir a pressão dos olhos do paciente. E muitas vezes a gente consegue ficar sem colírio nenhum no pós-operatório. Pós-operatório. Então a gente pode dizer que é uma grande chance de uma recuperação da visão com esse aparelho. A visão não, mas da pressão sim. Da pressão sim. E para quem está assistindo, então, assim, teria que deixar assim, uma dica, um recado, né? Quando se fala em glaucoma, quando se fala em cuidados com os olhos. Sim, o ideal é fazer um acompanhamento com o seu oftalmologista, uma consulta de rotina. Por ser uma doença silenciosa, uma doença assintomática, o diagnóstico, na maioria das vezes, é feito durante a consulta. Então, não deixe de visitar o seu oftalmologista uma vez por ano. Então, assim, antes da gente também encerrar, que eu lembrei aqui, por exemplo, se você já teve uma mãe que teve glaucoma, um tio, assim, pode ser na família, então tem que tomar mais cuidado. Tem uma influência. As pessoas que têm parentes de primeiro grau na família têm até 8 vezes mais chance de desenvolver a doença do que uma pessoa sem parentesco nenhum.
Então, por isso que a gente fala que pelo menos uma vez por ano é imprescindível, né, a visita ao oftalmologista. A gente fazendo essa visita, a gente acaba prevenindo uma série de doenças. Ai, Juliana, adorei sua presença aqui. Que você volte mais vezes. Sempre é bom. Obrigada.